A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Conhecido como Daniel da Orpas. Eu tenho 39 anos, tenho 5 filhos, 3 paridos e 2 adotadas. Fundei há 15 anos uma ONG chamada Orpas. Fundei uma aceleradora, produtora e consultoria chamada Árvore Preta. Fundei o Troféu Periferia Brasil e um negócio de impacto social chamado Sonego Bistrô. Tenho dedicado a minha vida para diminuir o sofrimento das pessoas que mais precisam pelo Brasil e pelo mundo. Fora do país, tive a oportunidade de tocar mais de 50 projetos internacionais para mais de 14 países diferentes. E sou conhecido na comunidade como uma das pessoas que mais estudou. Foram 7 faculdades que eu tive a oportunidade de estudar e passei pelas principais instituições que existem aqui de São Paulo. O que a gente gostava de assistir era o que pegava, que era a Globo. E a televisão em casa ficava ligado praticamente 24 horas por dia. Era um protagonista da cena. E a lembrança que eu trago da infância são os programas infantis, como Xuxa, desenhos como Caverna do Dragão, e Sessão da Tarde, novela e Malhação, e toda a programação da Globo. Não havia opção para nós. E o chiado, a imagem distorcida, e era impossível, era realmente impossível, por melhor que fosse outro programa. Isso fez a gente gerar um senso crítico de que a Globo era o que tinha de melhor. A primeira menina que eu me apaixonei, quem era, né? Andreinha, loirinha, parecia a Xuxa, né? Anos depois que eu fui associar isso, né? Então, a televisão ela impunha muito uma estética, e era uma estética onde os negros eram sempre os bandidos, os vilões, os malvados, os mal-sucedidos, os escravos, e que as outras etnias eram pessoas bem-sucedidas, bonitas e tudo mais, né? Isso, de uma certa forma, entra na nossa cabeça e mexe com a nossa autoestima, porque naquela época, década de 80, de 90, a gente não se via essa beleza negra, a gente não via essa estética negra que agora começa a estourar, mas que naquela época era algo bem, bem ruim. O que ajudou muito no resgate da autoestima dos negros naquela época, 80, 90, principalmente década de 90 para 2000, foi, por exemplo, os grupos de pagode, que os negros entram na televisão, cabelinho curtinho, alguns carecas, mas que estavam lá, estavam sendo admirados pelas pessoas, estavam sendo protagonistas, né? E aquilo começa a mexer um pouco com a autoestima dos negros nas periferias, e a gente assume também essa estética dos pagodeiros e tudo mais. E, paralelo com isso, os jogadores de futebol, que ganhavam muito dinheiro, não todos, né, os famosos, os que estouravam. Então, você ia mais ou menos, se você queria ter uma referência preta, você tinha essas duas, né, que era jogador de futebol ou os pagodeiros. E aí era muito comum que um pouco mais para frente, quem conseguia algum sucesso, que tinha um carro melhor ou ia em restaurantes diferenciados, as pessoas paravam e falavam: mas você é jogador de futebol? Não. Então você é pagodeiro, né? Eu vi isso muito nas minhas andanças aí na década de 2000 para frente. Então, esses artistas no Faustão, nesses programas se apresentando,
começou a dar um resgate na nossa autoestima. Uma lembrança que eu trago, assim, sem ser muito precisa, foi o impeachment do Collor, que a gente via a televisão, ela não consegue ser isenta, ela tem um lado. E aí, naquele momento, quando é do interesse da televisão, a gente observa que ela vai defender, e quando não é do interesse, ela vai atacar. E eu pude observar uma influência muito grande da televisão para a queda do Collor, um dos grandes acontecimentos que aconteceu no Brasil na política. Por exemplo, eu peguei ali, quando criança, a época daquelas inflações malucas, né? E eu não via tanta... A televisão estava presente, mas o que a gente via da época da ditadura era no dia a dia a violência policial que eu vivia aqui no Jardim São Luís, considerado um dos territórios mais violentos do Brasil, ainda mas naquela época se morria muita gente. Então a gente não via tanto na televisão, a gente via no dia a dia os reflexos dessa ditadura. A gente viu o esforço dos nossos pais ao receber o salário, correr para os mercados para estocar comida, estocar o mistura, porque sabia que 3 dias, 5 dias, uma semana depois, o poder de compra com aquele dinheiro estaria prejudicado, né? Então a gente tem essa cena do dia a dia, né? E a televisão, eu acho que naquele momento, ela servia mais para cultuar e promover uma cultura de pão e circo, e ela entrava a hora sendo circo, com programas do Chacrinha, com esses entretenimentos que apaziguava a massa, para não se rebelar contra tudo que estava sendo posto, tanto a violência, questões econômicas, a situação de miséria, que milhares de pessoas da periferia estavam sendo submetidas. Eu lembro primeiro da exploração da imagem das mulheres, né? É uma das coisas, mais uma vez uma imposição de imagem, de beleza, e das palhaçadas, né? Naquela época, era muito comum, quando se via a figura dos negros nesses programas mais cômicos, eles estavam totalmente descaracterizados, como pode dizer, estereotipados, né? E isso já mostra também essa diminuição dos negros, né? Mas era o que tinha na época, né? As pessoas, para ocuparem esse espaço, tinham que se submeter a esses papéis. Então, você viu os negros como palhaços, ou você viu os negros como escravos ou bandidos, né? Eram os papéis que a gente ocupava na televisão. E esses outros programas de entretenimento, com músicas, palhaçadas e tudo mais, ele servia para amansar uma massa, para adormecer uma massa. Hoje, eu assisto televisão umas duas ou 3 vezes na semana. E no meu escritório, elas ficam ligadas nos noticiários, nesses canais jornalísticos, para eu me atualizar das temáticas políticas, nas questões que estão acontecendo. E agora em casa eu assisto uma ou duas vezes na semana. Da TV aberta, eu só assisto quando quando vai ser alguma matéria minha ou de alguma indicação nossa, mas fora isso, não. De domingo eu gosto muito do Fantástico. Eu não gosto de tudo. Eu não gosto não gosto das novelas, eu não gosto dos filmes que são passados, filmes antigos, assim, né? Eu não gosto... O que eu gosto da televisão, a única coisa que me atrai, né? Não é nem que eu gosto, mas o que eu preciso ter da televisão são os noticiários, por isso que eu assisto vários, eu fico muito conectado nos noticiários, porque no meu trabalho eu preciso saber como as pessoas estão
pensando, o que está na boca do povo, e eu sei que a televisão ela entrega isto para as pessoas. É uma forma também da gente entender essa questão do comportamento da sociedade, das questões. E aí eu assisto vários, porque a gente sabe que um tem uma tendência para um lado, outro tem uma tendência para o outro, para a gente tentar ter um pouco de senso crítico. Então, se eu estou no carro, eu estou ouvindo rádio de notícias, se eu estou no escritório, é comum ter uma TV ligada em algum canal de notícia. E para eu relaxar, aí eu vou para um Netflix, para alguma coisa dessa, 1 ou 2 vezes na semana, quando eu estou em casa mais tranquilo. A gente cansou de... Eu não preciso de nada que baixe a minha autoestima, que não valorize o meu povo e que não me enriqueça culturalmente. Então, infelizmente, a gente, embora comece a surgir uma coisa ou outra, mas eu acho que a televisão ela demorou para responder e agora também não me interessa mais essa resposta. Agora não me interessa, depois de décadas e décadas de discriminação, de mostrar os negros de forma pejorativa, o que ela faz agora não é mais do que obrigação para se retratar com o povo, e eu ainda acho as atitudes muito tímidas. Deveria ser mais agressiva ainda nesta reparação da imagem dos afrodescendentes aqui no Brasil. Há uma dívida da televisão brasileira com a população negra e que está sendo paga a contra-gotas. Então, mesmo sabendo que agora tem uma ou outra coisa que começa a mudar, não me interessa mais, porque quando eu só tinha a televisão aberta como lazer, como entretenimento dentro de casa, ela foi negligente com a nossa população, não nos oferecendo nada, não contribuindo em nada para essa formação da periferia, para a formação da autoestima dos negros, para o combate contra a violência policial. Então, agora também não me interessa a televisão, não tem nenhuma dívida com ela. A televisão ela tem uma relevância para a sociedade porque ela está na casa de milhões e milhões de pessoas. Por isso que eu não nego nenhuma oportunidade de estar nestes programas e tenho dezenas de participações nos principais programas das TVs brasileiras, porque em uma única tacada você chega para 60, 70 milhões de pessoas. E eu vejo uma oportunidade de chegar com uma pauta positiva, com uma estética diferenciada, apresentando o negro não como bandido, escravo, traficante, mas como professor, como uma pessoa que fez 7 faculdades, que tem uma iniciativa de impacto social. Então, eu não nego nenhuma oportunidade de estar nas TVs. Não nego a oportunidade dos meus filhos estarem na TV, tem várias participações. Este ano eles vão estar apresentando um quadro em um programa de uma grande emissora aqui do Brasil, voltado para causas da criança e do adolescente. A gente não nega. Então, a televisão ela tem uma relevância para a sociedade porque ela influencia comportamento, modo de pensar. Para a minha vida, nenhuma, no sentido de que eu não me influencio, eu tenho outros canais, outras fontes, mas eu uso a televisão como fonte para entender como a sociedade, para onde a sociedade está indo, em termos de opinião, para me informar, para poder interagir com essa sociedade. Eu acho, na minha opinião, vai estar satisfatório quando a gente ligar a televisão e ter pelo menos 50% de negros lá. Eu não aceito menos do que isso. Aí eu acho que minimamente eles vão estar fazendo uma reparação mínima. Se somos 54% de afrodescendentes, não faz sentido a gente não se ver nos programas de televisão, não se ver nas propagandas. Agora, com esse negócio de vidas negras importam, você vê algumas marcas sendo mais agressivas com relação a isso, e você vê como que fica bonita a diversidade dentro dos comerciais, dentro das TVs. Mas eu só vou entender como algo bacana quando a gente assistir, tiver metade, pelo menos, com uma pele mais escura, para a gente ter essa representatividade étnica. É comum você estar em outros países, pela Europa fora, e você já na saída do aeroporto, você vê uma quantidade de negros no outdoor, nos materiais publicitários, que parece que você está na África estando na Europa, coisa que você não vê aqui no Brasil.
Então, isso não se vê nem em alguns países da Europa. Então, em Londres, por exemplo, na França, você vê uma representatividade. Nos Estados Unidos, com a diversidade de programas, com a presença forte afro-americana. E a gente vê essa ausência, esse apagão aqui no Brasil. O problema é que não é só apagão na televisão. E quando aparece, mostra de forma pejorativa como bandido. Então, isso gerou um comportamento na polícia, que a polícia vê um preto na rua e um branco, ela vai achar que o preto é bandido. Se um preto está dirigindo o carrão, ela vai parar de quem que é esse carro, ela não vai entender que pode ser do preto. Se o preto fala que é professor, eles vão te perguntar 10 vezes se de fato você é professor. Por quê? Porque preto não pode ser professor. Quem é que colocou isso na cabeça dos policiais da sociedade? Foi a televisão. Foi a televisão que ficou batendo isso durante décadas e décadas, que faz hoje a gente sair na rua com medo de morrer. Às vezes a gente fica mais feliz de achar um bandido na rua do que um policial, com medo de tirar as nossas próprias vidas, né? Então, essa representatividade ela é necessária para que a sociedade comece a pensar diferente e ver os papéis que os negros vêm ocupando diante de toda essa questão histórica que envolve a escravidão. E os negros resistiram, sobreviveram, sobrevive nos morros, nas favelas, resiste com sorriso, com a sua cultura. Então, essa diversidade ela é possível, mas ela caminha a passos lentos, a contra-gota. Se põe lá um Lázaro Ramos, tudo que é preto que precisa ter, está lá o Lázaro Ramos e a Thaís. E é só, como tá bom, tá vendo aqui, tem a cota de preto que vocês precisavam. Recentemente, as últimas participações têm coisas legais, assim. Recentemente tem algumas coisas bacanas, né? Dessa pouca representatividade. A própria Maju tendo uma relevância no Bom Dia Brasil é um exemplo disso. Lázaro Ramos apresentando Criança Esperança nas participações que ele faz. Então, assim, é um caminho, está caminhando. Eu acho que E o Jornal Hoje, exato. Está caminhando. A gente pega a Aline Midler, do Globo News, edição das 10, parceira, amiga, ali resistindo há anos à frente desse jornal, fazendo um trabalho brilhante. Acho que está avançando. Eu acho pouco ainda. Eu tive com alguns nomes, grandes nomes da Globo, em uma premiação Troféu Raça Brasil, e ouvi depoimentos assim de chorar, as pessoas com lágrimas nos olhos, esses grandes nomes da Globo, dizendo que a gente não imagina o quão é difícil ser preto nessa televisão tão branca. Frases dos grandes nomes da Rede Globo, né? Em um evento público, Troféu Raça Brasil, de alguns anos atrás, né? Então, essas pessoas que fizeram esses papéis, que resistiram, Tony Tornado, esses grandes nomes, eles pavimentaram um caminho para que a gente pudesse vir hoje, tendo que se submeter a esses papéis de palhaço, de bandidos, de escravos, mas era uma forma de ocupar inicialmente. Então, ou seja, não era culpa deles esses papéis, era o que tinha. E hoje acho que a gente começa a avançar. Ela está distante de ser a televisão que queremos. E o maior recado disso que eles estão levando é a ida da periferia para a internet, para os canais de YouTube dos artistas, dos MCs, dos rappers, para Netflix, para essas outras plataformas aí digitais. Então, ela não só está distante do que a gente quer, como está havendo uma saída em massa da população que já começa a crescer sem ter essa necessidade que nós tínhamos, porque a TV era a única opção. Hoje a pessoa ela vai para um celular, ela vai para um tablet, ela vai para um notebook. Teria roda de samba, teria rap,
teria funk, teria dando dicas para empreendedores sociais e culturais, teria sarau, teria novela na favela, nos barracos, com gente do dia a dia, teria a gente mostrando a polícia do jeito que a gente quer para influenciar positivamente o comportamento da polícia e de outros setores que a gente tanto espera essa mudança, como, por exemplo, dos políticos. Então, imagina uma televisão mostrando políticos honestos, que trabalham, que dão a vida, e que outros políticos queiram entrar na política da vida real, porque se inspiraram em um conto, em uma novela, em uma fábula, ou pessoas querendo entrar na polícia para ser um policial como daquela minissérie, daquela novela. A minha TV seria isso, menos sangue e mostrar assim a periferia, mas mais cultura, mais diversidade, enfim. Você pegar as questões das comunidades, dos pobres, que são a grande maioria, e você vir apresentando soluções, ajudando a melhorar a vida destas pessoas, você está fazendo uma entrega positiva. A pessoa ela vai assistir um programa de televisão, ela vai sair melhor, ela não vai sair pior, depressiva, achando que a qualquer momento vai entrar um bandido e dar 10 tiros na cara dela. Não, ela vai sair ali com uma solução, com uma saída de uma solução de empreendedorismo para aumentar a renda. Ela vai sair com a alma enriquecida com cultura que está acessível, cultura que se ela sair na rua, ela vai ver, ela vai tocar. Ela vai servir para dar visibilidade para esses artistas que estão nas periferias, que estão às margens. Eu acho que é uma forma dela cumprir a tua função, de entreter sim, de formar sim, mas para questões positivas, né? Não de disseminar e consolidar o preconceito que existe na sociedade. Eu diria para eles me contratarem para a gente tocar um projeto de uma diversidade verdadeira e séria na televisão, com meta de ter pelo menos 50% de afrodescendentes em tudo. E quando eu falo diversidade, a gente começa por essa questão étnica, depois passa por diversidade de gênero, depois a gente vai para uma questão dos indígenas, que representa um pouco menos de 1 milhão de pessoas no Brasil. Então, tem essa diversidade mesmo, de opção sexual, né? Enfim, de uma liberdade no sentido amplo, que é mais do que a questão étnica, também pela questão étnica. Mas só para puxar o bonde, eu iria para tocar esse projeto da gente chegar a 50% de afrodescendentes na televisão.